You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins. And they have a cost. Someone has to die. You or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Que alegria estarmos reunidos em mais um encontro de adoração e reflexão. Que bom que você conectou o nosso canal aqui do YouTube para juntos celebrarmos ao nosso Deus, nos colocarmos diante dele, adorarmos ao Senhor e refletirmos a sua palavra. Vamos ler o Salmo 24 como um modo introdutório deste encontro, não presencial, mas é um encontro virtual, mas o povo de Deus, é o povo de Deus que se reúne, que faz da sala da sua casa um lugar de oração, a igreja do Senhor reunida nos lares. Vamos ler, queridos? A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem, pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Querido, o nosso Deus, Ele é o nosso bom pastor e nós pertencemos a Ele e Ele cuida de nós. Ore comigo neste instante.
Pai de amor, Pai querido, obrigado por este encontro de adoração e reflexão. Fale conosco essa noite, que possamos, Senhor, nos entregar completamente a Ti e alinhar o nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Imagem do Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos sobre Ele antes de tudo e a todos sustenta
compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar,
Olá, criançada! Tudo bem com vocês aí? Que bom! Estamos aqui para o nosso momento, o Momento Kids, e eu quero convidar você para chegar mais pertinho. Vamos cantar essa música com a gente? Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Deus é grandão assim, ó. A história que eu vou contar hoje para vocês é um dos milagres de Jesus. Jesus estava numa cidade chamada Cafarnaum. E naquela cidade morava um homem, aleijado. Ele não podia andar, ele não podia se levantar, ele vivia deitado numa cama. Que triste, não é verdade? Vocês acham que aquele homem era feliz? Eu acho que não. Mas aquele homem tinha 4 amigos. E aqueles amigos ouviram falar que Jesus estava passando naquela cidade. E eles tiveram uma ideia. Foram lá até o amigo paralítico e disse a ele: meu amigo, nós queremos levar você até Jesus. Jesus faz muitos milagres e ele pode te curar. Ah, crianças, aquele amigo paralítico estava já tão triste e há tanto tempo deitado naquela cama que até desacreditou. Será? Ai, mas se vocês querem, tudo bem. Aqueles 4 amigos levaram o amigo paralítico até Jesus. Mas crianças, quando eles chegaram lá, a casa onde Jesus estava lotada. Tinha pessoas pela janela, muita gente na porta e eles pediam licença. Com licença, deixe-nos passar, nosso amigo paralítico precisa encontrar com Jesus.
Mas as pessoas disseram: não, nós chegamos primeiro, nós também queremos ver Jesus. E não deram espaço para aqueles amigos. Mas eles não desistiram. Olha o que eles fizeram. Abriram no telhado um buraco onde eles pudessem passar o seu amigo paralítico deitado naquela cama. E aquele buraco conduzia até onde Jesus estava. Olha que legal! Quando Jesus viu aquele homem paralítico, o seu coração ficou cheio de amor por ele. E ele disse assim: filho, os seus pecados estão perdoados. Ué, mas aquele homem paralítico precisava ser curado, não é verdade? Mas quando Jesus olha para dentro de nós, ele vê que o pecado, ele nos afasta do Deus Criador. Então aquele homem estava distante do Deus Criador. Ele precisava do perdão de Deus para que ele se chegasse até o Senhor. E foi isso que Jesus fez. Curou aquele homem por dentro, curou o seu coração. Aí depois, quando Jesus começa uma boa obra, ele termina. Olha o que aconteceu. Para que todos vejam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo para você: levanta, pega a sua cama e anda. Olha o que aconteceu, olha o milagre que Jesus fez na vida daquele homem. Primeiro, ele curou o seu coração e depois, olha só, aquele homem levantou daquela maca. Ele pegou a sua cama e ele gritava dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu estou curado, eu sou uma nova pessoa. Quando alguém se encontra com Jesus, crianças, Jesus transforma o seu coração, Jesus cura o seu físico, Jesus deixa a pessoa uma nova pessoa. Crianças, o meu desafio para vocês hoje é: quem você vai conduzir a Jesus? Nós podemos conduzir pessoas a Jesus, pessoas que estejam precisando de uma oração, pessoas que estejam precisando de ser curados. Nós precisamos conduzir pessoas até Jesus. Então, eu quero pedir para vocês orarem, colocarem diante de Deus a pessoa que você gostaria de conduzir até Jesus. Esse é o meu desafio. Faça isso durante a semana. Ore, busque a Deus. Senhor, quem que eu posso conduzir até o Senhor? E Deus vai te mostrar, Deus vai te lembrar um nome de uma pessoa que você possa conduzi-lo até Jesus. Turminha, que vocês tenham uma semana abençoada. Até mais! Olá a todos, membros, frequentadores e amigos da Igreja Presbiteriana da SIC. Começamos no dia 14 de setembro uma reforma em nosso espaço de cultos. A princípio seria apenas a troca do forro, mas acabamos por necessidade abraçando outras demandas que eram necessárias e urgentes a se fazer. E eu quero trazer aqui um breve relatório sobre tudo que já fizemos até agora. Tudo que já foi arrecadado e também tudo que já foi investido. A retirada e a troca do forro teve um investimento de R$ 5.600. As luminárias novas para o templo e os spots para reforçar a iluminação tiveram um investimento de R$ 1.726. O reaproveitamento do forro antigo, lá naquelas duas salas de baixo, lá na igreja, tiveram investimento de R$ 400, totalizando então investimentos nessas três áreas de R$ 7.726. O outro investimento que tivemos que realizar foi na parte elétrica. A compra de fios novos, vários acessórios, eletrocalha, eletrodutos, o suporte de teto para o projetor multimídia, cabos de rede, tomadas, interruptores, conexões diversas, um total de R$ 4.500. Investimos também em um novo tablado, o piso elevado do templo.
que fechou em R$ 2.800. E uma caçamba que nós alugamos para tirar todo aquele entulho gerado, tanto pela retirada do forro, quanto a retirada do tablado antigo, totalizando então R$ 2.950. Um outro investimento necessário e urgente realizado foi em nosso telhado, onde tinha vários pontos vulneráveis, goteira de chuva, rachadura na parede, onde entrava água. Também fechamos boa parte de entrada de ventos ali no telhado, para não deixar o nosso forro tão vulnerável a ventanias que nós sabemos que Curitiba nos surpreende. O total de investimentos realizado no telhado foi de R$ 860. Somando tudo que já foi realizado no momento, tivemos um total de investimentos de R$ 16.000. Parece surpreendente, não é mesmo? Começamos com um desafio de R$ 7.000 e era um grande desafio, pois não tínhamos esses recursos em caixa, e terminamos pagando uma reforma, a primeira etapa dessa reforma, tudo que nós fizemos e relatamos aqui, R$ 16.000. Troca do forro e luminárias, o piso elevado, o tablado novo, a rede elétrica, a revisão no telhado. Tudo isso não seria possível realizar com os recursos limitados que tínhamos. Mas o que vemos é uma resposta de Deus à nossa fé, à nossa coragem de encarar os desafios, e juntamente com você, vemos Deus abrindo as portas. Nós pisamos no Jordão e Deus foi abrindo esse rio Jordão para passarmos e conquistarmos tudo isso até aqui. Vamos para as entradas financeiras, dízimos, ofertas e as ofertas especiais levantadas. As entradas que tivemos de ofertas específicas para esta reforma foram de R$ 1.830 em agosto, R$ 5.550 em setembro e até o momento, neste mês de outubro, R$ 2.750, totalizando em ofertas específicas para essa reforma R$ 10.130. Mas tivemos um aumento significativo também em nossos dízimos e ofertas no mês de setembro. Tivemos um acréscimo em nossas arrecadações de dízimos e ofertas de 35% aproximadamente. E isso possibilitou que pagássemos o saldo restante, o que precisávamos saldar aí dos investimentos realizados. Queridos, é Deus nos unindo num só objetivo, num só propósito, que é fazer discípulos para Ele. E essa reforma é só um meio onde nós estamos estruturando melhor o nosso espaço, não por vaidade, mas por necessidade. Estamos vendo a mão poderosa de Deus nos abençoando para que o objetivo maior de fazer discípulos para Ele, de proclamarmos o Evangelho e termos aquele espaço físico restaurado, será o espaço também onde pessoas serão desafiadas pelo Evangelho a cumprirem a missão que Deus deu a cada um de nós como igreja. As próximas etapas que ainda temos que fazer, primeiramente, é a pintura da parte interna das paredes ali do nosso templo. Temos ainda a finalização da parte elétrica, as instalações das tomadas elétricas, interruptores, os disjuntores. Um outro investimento necessário será o revestimento do nosso tablado, do nosso piso elevado, que ainda vamos orçar para os próximos dias. Querida igreja, nós estamos em obras e literalmente estamos reformando o espaço de cultos, e nós também, eu e você, estamos em obras. Jesus está trabalhando na nossa vida, como Paulo escreveu aos Filipenses, dizendo: aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos irmãos e irmãs, boas notícias. Próximo domingo, dia 1º de novembro, nosso templo estará com as portas abertas. Isso mesmo, nossos encontros presenciais retornarão às 10 horas da manhã com a Escola Bíblica Dominical, como também à noite, às 19 horas, o nosso encontro de adoração e reflexão. E eu quero te convidar a estar com a gente. Um novo decreto essa semana saiu do governo do estado, liberando a participação das crianças menores de 12 anos, como também os idosos maiores de 60 anos. Nós tomaremos todos os cuidados necessários, orientados pelo Ministério da Saúde, distanciamento social, uso de máscaras, álcool em gel,
Então, queridos, que bom que podemos retornar com os nossos encontros presenciais, não é mesmo? Essa semana ainda teremos mais informações em nossos canais de comunicação. Deus abençoe, queridos. Forte abraço. Seja bem-vindo a mais um tempo de reflexão. Começamos na semana passada uma nova série de mensagens sob nova direção, a vida como discípulo de Jesus. Estamos sob nova direção, não podemos viver para nós mesmos e a nossa vida agora, ela passa por uma constante reforma. Jesus vai nos transformando a cada dia. Na mensagem anterior, começamos a tratar do conceito que temos como discipulado. E eu citei que lá nos anos 70 e 80, a igreja, no contexto brasileiro, basicamente girava em torno de algumas atividades, como cultos dominicais, escola bíblica dominical, alguns encontros ali, algumas reuniões de oração ou estudo bíblico durante a semana. Mas tudo isso acontecia tendo como foco principal a informação. O conceito do discipulado, ele veio com as missões para-eclesiásticas, com o foco na formação do caráter e das atitudes. O programa de discipulado era sequencial e começou a causar muito impacto na igreja. A questão é que enquanto a igreja fazia uma série de coisas, o chamado discipulado era algo paralelo a essas atividades. Quando você pensa em discipulado somente como um processo que funciona dentro de um contexto 1 a 1 ou somente em grupos menores, na medida que uma igreja cresce e de repente passa a ter 100, 300, 500 pessoas, parece que neste contexto então é impossível de acontecer o discipulado e parece se tornar simplesmente inviável esse crescimento da igreja. E muitos até começam a resistir ao crescimento da igreja, por pensar que se a igreja crescer muito, nós vamos perder em qualidade. Isso acontece porque a concepção do que essa igreja entende por discipulado é esses encontros 1 a 1, periódicos e programáticos. E o crescimento da igreja se torna indesejável nessas circunstâncias. É claro que eu não estou falando aqui que não devemos discipular pessoas dessa forma, porque isso é muito bom, é maravilhoso. Mas olhando para as páginas dos evangelhos, nós vamos ver algo muito interessante. Você vai encontrar Jesus discipulando pessoas da seguinte maneira. Primeiro, o discipulado de Jesus começa no meio das multidões. Jesus gasta um bom tempo com as multidões. E por isso o tema da nossa mensagem hoje é ser discípulo em meio à multidão. Grande parte do ministério de Jesus acontece em contato com as multidões. Jesus está ensinando, Jesus está instruindo, Jesus está curando, Jesus está impactando homens e mulheres com a mensagem do reino de Deus. E os discípulos começam a emergir de dentro da multidão. E aqueles que já são discípulos se fazem presentes em meio à multidão. É claro que Jesus tem também um grupo menor. Na verdade, Jesus tem vários grupos menores. Jesus tem um grupo menor de 70. Jesus tem um grupo menor dos 12. Dentro desse grupo de 12, ele tem 3. E assim por diante. Jesus se relaciona também com os seus discípulos em grupos menores.
É interessante que a maioria das vezes que Jesus está reunido com seus discípulos em uma conversa em grupos menores, o conteúdo da conversa era determinado pelo que Jesus estava falando às multidões. Os discípulos, eles levantavam perguntas, coisas que eles não entenderam. Eles levantavam perguntas, de repente, pelo que eles ouviram. Por exemplo, os fariseus, os escribas, discordando do que Jesus estava falando, ou era um ensinamento que Jesus tinha falado às multidões e para eles não tinha ficado tão claro assim. Então, o grupo menor era, em boa parte das vezes, um momento de dissipar aquelas dúvidas. Era um momento de aprofundar o conhecimento daquilo que Jesus estava ensinando no contexto das multidões. Existe também no discipulado de Cristo os encontros individuais. Pessoas se encontram individualmente com Jesus. Alguns como Nicodemos, com hora marcada, outros casualmente como aquela mulher samaritana, e assim por diante. O jovem rico, por exemplo, que foi a Jesus para questioná-lo, para tirar algumas dúvidas. Mesmo entre os discípulos, no grupo menor, acontecia essas coisas. Nós vemos Felipe se aproximando de Jesus e tirando dúvidas. Nós vemos o apóstolo Pedro também se aproximando de Jesus, perguntando algumas coisas a ele. Agora, todo esse processo culmina para um momento de missão. Um momento onde Jesus diz: ok, agora vocês ouviram, vocês viram o que eu estava fazendo. Vocês que são os meus discípulos, eu quero que vocês vão. Eu quero que vocês ensinem, eu quero que vocês curem pessoas. Vocês aprenderam vendo eu fazendo. Simplesmente o que eu ensinei para vocês, reproduzam a eles. Repliquem o que vocês viram em mim. Interessante como esse modelo de Jesus se aplica no contexto de uma igreja cristã. Primeiro, quando nós falamos de multidões, nós estamos falando do nosso tempo aqui de adoração e reflexão. Como esse agora, nós estamos vivenciando isso. Jesus está nos formando como discípulos através deste momento. Esse momento faz parte do projeto que Jesus tem para nossas vidas. Mas daí temos a oportunidade do grupo menor, onde existe o tempo de aprofundamento na fé e na comunhão dos pequenos grupos. Oportunidade de aprofundar a fé, oportunidade de aprofundar a comunhão, oportunidade de discutir questões, oportunidade de tirar dúvidas. Mas existe também a possibilidade da formação do discípulo acontecer em momentos dos encontros individuais, no tempo de aconselhamento e mentoria. Mas tudo isso vai em direção ao propósito de fazer de cada um de nós pessoas que diariamente vivem em devoção a Deus, vivem em contato com Deus, em obediência a Deus. E vivem em testemunho onde estão e servindo as pessoas ao seu redor. Pare e pense sobre o seguinte: no seu tempo de igreja, em algum momento você já havia compreendido que absolutamente tudo que nós fazemos como igreja faz parte de um processo de discipulado? Até mesmo esse tempo de reforma que nós estamos fazendo na igreja. Cada serviço que fazemos, o bazar que nós estamos fazendo na igreja, tudo faz parte de um processo de discipulado, da formação do discípulo de Jesus. Quando você carrega um banco, quando você pinta uma parede, quando você faz algum serviço, doa o seu tempo, os seus recursos, tudo isso faz parte da formação do discípulo. Nós precisamos entender que tudo que a gente faz na igreja tem que ser pensado e realizado na formação do discípulo de Jesus. Os nossos encontros, os nossos pequenos grupos. Isso faz a gente levantar duas perguntas importantes. Primeiro, será que a nossa igreja local está se pensando e se estruturando para ser uma comunidade formadora de discípulos? Porque muitas vezes as igrejas locais funcionam fazendo um monte de coisas, muitas programações, mas não existe uma sinergia. Não existe uma concepção de como a igreja se estrutura para que uma pessoa possa adentrar na igreja e, se quiser crescer na direção da maturidade, ela tem um trilho que possibilita esse crescimento.
tornando essa pessoa cada dia um discípulo mais parecido com Jesus. Uma segunda pergunta é: pessoas inseridas em comunidades formadoras de discípulos têm participado desse processo com essa consciência? Porque domingo após domingo precisamos participar deste momento como um tempo de discipulado que Jesus nos convoca. Não é um tempo ou um meio de entretenimento ou um simples evento da igreja. Este é um momento muito importante para que eu e você estejamos aqui conectados, ouvindo a palavra de Deus. Mas quando temos a consciência de que esse é o momento de discipulado em nossa vida, primeiro, você não deixaria de assistir, de participar, de priorizar isso na sua vida. Sejam eles esses encontros online, como está acontecendo agora, mas também presencialmente, quando estivermos novamente lá no templo. Porque nos reunimos para sermos impactados pela palavra, para alinharmos o nosso coração segundo os valores e princípios de Deus. E quando você deixa de participar, de se conectar, eu não assisti domingo passado, não vou assistir durante a semana, para com isso. Você precisa se alimentar da palavra. E cada vez que nos expomos à palavra de Deus, estamos contribuindo em nossa formação como discípulos de Jesus. Agora, vamos aprofundar sobre a relação entre Jesus e as multidões. Jesus em contato com as multidões. Se você ler os evangelhos, você vai encontrar essas frases lá. Jesus acolhe as multidões, Jesus chama para si, Jesus ensina as multidões, Jesus cura os enfermos, Jesus supre suas necessidades, Jesus se compadece da sua situação, Jesus está constantemente em contato com as multidões. E ainda, essa compaixão de Jesus pelas multidões, só no Evangelho de Mateus aparecem por 3 vezes, perceba. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus teve compaixão das multidões. Ainda, no capítulo 14, verso 14, diz: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Agora, me parece que o grupo de discípulos de Jesus, apesar de conviver constantemente com Jesus, eles não estavam muito conscientes que aquele momento em que Jesus estava se relacionando com as multidões era um momento em que Jesus estava também desafiando-os a crescer, desafiando-os a ouvir determinadas coisas, desafiando-os a ver Jesus lidando com a multidão, e eles sendo impactados e transformados pela maneira como Jesus fazerem também. Tanto que o terceiro texto de Mateus, que aparece Jesus falando de compaixão, acontece um fato interessante. Os outros primeiros textos, eles falam, Jesus teve compaixão. E aqui, nesse terceiro texto, Jesus tem que parar, chamar a atenção dos discípulos. Jesus tem que chamar eles para perto e dizer: eu tenho compaixão dessa multidão. É como se ele dissesse: olha, será que vocês ainda não perceberam? Eu tenho compaixão desta multidão. Quando você pega o Evangelho de Mateus, por 43 vezes nós encontramos o termo multidão, multidões, associado ao cenário no qual Jesus está inserido. Quando nós pegamos isso nos 4 evangelhos, por 125 vezes nós encontramos o termo multidão ou multidões para descrever o cenário no qual Jesus está ensinando. Jesus está curando, Jesus está ensinando. Em outras palavras, a gente poderia dizer o seguinte: a relação de Jesus com as multidões, o ensino e o serviço, não representa a totalidade do discipulado, mas é parte integrante do processo. Então, aqueles que pensam que o discipulado acontece paralelamente a tudo que a igreja faz, ou que acontece somente naquela reunião programada, semanal, não é isso que a Bíblia nos mostra. Porque Jesus, quando ele está se relacionando com as multidões, olha o que acontece. Enquanto Jesus ensina as multidões, os discípulos escutam os ensinamentos. Mateus capítulo 5, por exemplo, nos mostra que Jesus se assenta num lugar e os discípulos chegam e se assentam e a multidão vem
E quando Jesus está ensinando as multidões, os discípulos estão ligados. O que temos que entender é que o que distingue um discípulo no meio da multidão é como ele escuta, acolhe e responde ao ensino. Quando Jesus ensina no meio da multidão, existem discípulos. E o que distingue um discípulo na multidão é a maneira como ele escuta o que Jesus diz, como ele acolhe o que Jesus diz e como ele responde ao ensino que Jesus apresenta. Enquanto Jesus ensina e serve as multidões, os discípulos observam e aprendem como fazer. Porque é mais do que uma mera informação. Tem a ver como Jesus olhava para as pessoas, como Jesus tocava as pessoas, como Jesus acolhia determinadas pessoas. A expectativa de Jesus era não apenas que os seus discípulos escutassem os seus ensinamentos, mas vissem ele fazendo. Como ele tratava as pessoas com dedicação, com paixão, a sua abordagem, a sua autoridade ao ensinar. Assim, no meio da multidão, novos discípulos emergem. Mas também no meio da multidão, aqueles que já são discípulos são formados através do ouvir, observar e imitar. Ou seja, no contexto da multidão, nós temos duas coisas. Nós temos pessoas que não eram discípulos, que se convencem do amor de Jesus, se rendem ao amor de Jesus e se tornam discípulos. Lá em Lucas, capítulo 9, a partir do verso 10, algo muito interessante acontece. A partir do verso 10 diz assim: ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Observe como está começando este versículo. O jeito que começa nos mostra uma continuidade do que aconteceu antes. Os apóstolos começaram a relatar o que tinham feito. Temos o grande grupo, temos o pequeno grupo, temos os encontros individuais, mas tudo isso focando em um objetivo. E chega um momento que Jesus diz: agora vocês vão ensinar os outros, vão curar os outros, vão cumprir a missão que eu dei a vocês. E olha que interessante, os discípulos tiveram um grande sucesso. Tanto que o texto no verso 7 a 9 de Lucas 9 diz que Herodes ficou profundamente abalado com o fato de que o nome de Jesus estava sendo conhecido em outras regiões, em outros lugares. Em outras palavras, a missão dos discípulos desestabiliza as estruturas. Ou seja, a cidade de Curitiba só vai mudar quando todos nós, como discípulos de Jesus, impactados pela palavra, passarmos a viver e praticar os princípios e valores de Deus. E praticar estes princípios nas mais variadas áreas da cidade, sejam nas universidades, sejam nos hospitais, nas repartições públicas, nas empresas, nas escolas. Perceba que o que muda uma cultura são discípulos de Cristo, altamente comprometidos com obediência ao que Jesus disse. Isso muda uma cultura. Os discípulos estavam realizando a missão e essa missão estava tendo um grande impacto. E então, lá na segunda parte do verso 10, Lucas diz: então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Parece que Jesus disse: olha, vamos ter um tempo de descanso, vamos ter um tempo de privacidade. Mas olha o que vai acontecer. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Como você reage quando você planeja que dentro do atual momento da sua vida você não tem mais condições de estar servindo a igreja em determinadas áreas, fazendo determinadas coisas pelo reino de Deus? Você está vivendo, de repente, um momento de vida onde você está refletindo que você precisa respeitar mais os seus limites, você precisa ter mais tempo para você mesmo, você tem que ter mais tempo para sua família, você tem que ter mais tempo para sua profissão, para os seus estudos. E sabemos que nada disso é errado. Mas e quando você resolve criar esses limites e dizer: olha, eu já fiz a minha parte, afinal, estamos falando aqui da missão. Olha, Jesus, já fiz a minha parte, agora eu preciso de um tempo. E de repente esse plano é frustrado, porque a missão continua. O problema é quando a gente resolve por conta própria dar um tempo na missão que não é nossa.
É a missão que Jesus deu a nós. E a gente determina por conta própria: Senhor, eu vou dar um tempo. E agora a grande questão desse texto é como Jesus vai agir. Jesus poderia dizer assim: olha, pessoal, é o seguinte, eu sei que vocês vieram, agradeço a presença de vocês, mas entendam, os nossos discípulos estão cansados, eles precisam de um tempo, eles precisam de um descanso. Olha, voltem daqui 2 semanas, nós vamos tirar um tempo de descanso. Como Jesus age, olha o que o texto diz. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Jesus acolheu a multidão. E o texto aqui, a palavra acolheu, é recepção afetiva. Tem 2 formas de você entender o que está escrito aqui. Jesus planeja ter um tempo de descanso com os discípulos e de repente ele abre o olho, vê a multidão vindo e ele olha para os discípulos e diz: olha, gente, desculpem aí, mas a gente não vai poder descansar agora. Vamos atender as multidões. Mas não é esse sentido que o texto mostra. Ele acolhe as multidões com grande entusiasmo, mesmo que tenha planejado um tempo de descanso com os discípulos. Quando ele olha e vê a multidão, ele vê com grande alegria, porque tem mais gente, mais pessoas para compartilhar o reino de Deus. Quando nós falamos sobre a missão de Deus que foi confiada a cada um de nós, seus discípulos, não dá para pensar em dar um tempo. Essa missão ela precisa ser realizada em todo momento, até mesmo em período de férias. Pois como discípulos de Jesus, a nossa missão não para. Isso tem que estar muito claro em nossa mente. E o texto diz que ele falava-lhes acerca do reino de Deus. Então, aqui nós estamos vendo ele reorientando as pessoas e curava os que precisavam de cura. Com certeza nos evangelhos, a cura significa cura física. Mas eu queria convidar você para pensar numa visão um pouco mais abrangente de cura. Quando Jesus acolhe aquelas pessoas e fala dos princípios do reino de Deus, aquelas pessoas, elas também acolhem os princípios e a vida delas é restaurada como um todo. O que Jesus faz aqui representam os 3 movimentos constantes de Jesus. Diante das multidões, Jesus acolhe efetivamente, reorienta através do ensino e restaura através da cura física, emocional e social. E os discípulos, no meio da multidão, seus discípulos ouvem, observam e são desafiados a imitarem. Pelo menos é isso que Jesus espera que eles façam. Jesus está acolhendo a multidão. Jesus está indo além, Jesus está ensinando os valores do reino, Jesus está restaurando vidas, restaurando famílias, restaurando a saúde de pessoas. E Jesus espera que os seus discípulos, dentro da multidão, estejam ouvindo, estejam observando, estejam sendo impactados pelo que está acontecendo e saiam dali dizendo: eu quero fazer igual a Jesus, eu quero fazer igual ao meu mestre. Sabe aquela frase que as crianças dizem: eu quero ser como Jesus quando crescer. Eu quero servir as pessoas desse jeito, eu quero impactar a vida das pessoas dessa maneira. No entanto, olha o que acontece no verso seguinte. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão. Manda embora a multidão. É como se eles dissessem: Jesus, manda embora a multidão. A gente está cansado, Jesus. Eu preciso respeitar os meus limites. Eu não estou num bom momento da minha vida para servir o Senhor. Manda embora a multidão. Manda embora a multidão. É interessante que o texto segue e dá uma aparência que eles até estão preocupados com a multidão. E eles dizem: para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas em outras palavras, é como se eles dissessem que eles se virem, que eles arrumem comida, que eles deem um jeito na vida deles. O que nós podemos observar aqui? Será que nós temos uma real preocupação dos discípulos para com as multidões? Ou nós temos os discípulos tentando permanecer numa zona de conforto?
Rasmus Arkensen, um dinamarquês, autor de 2 livros que ainda não foram publicados para o português. Rasmus Arkensen é uma mistura de antropólogo e executivo. Ele também é um presidente de um time de futebol na Dinamarca e diretor de futebol de um time na Inglaterra. Por anos, ele tem estudado acerca de atletas de alta performance e ele viajou por vários países buscando respostas sobre como pessoas se tornam atletas de alta performance, profissionais de alta performance. E ele chegou à conclusão em 2 teses principais. Primeiro, paixão e determinação antecedem habilidade e excelência. Pessoas que alcançam sucesso e desenvolvem habilidades são pessoas que chegaram lá porque elas eram apaixonadas pelo que fazem e elas tinham determinação. E ele diz, o que faz com que determinados atletas se tornem especiais não é necessariamente um talento especial, mas a determinação e a paixão que eles têm pelo que fazem. Paixão e determinação antecedem habilidade e excelência. Uma segunda tese é, após o sucesso, emerge a demanda por conforto e comodidade. E aqui, por exemplo, isso explica grandemente porque a maioria dos craques de futebol brasileiro, por exemplo, eles terminam a carreira antes da hora e terminam mal. E eles não terminam no ápice. Quando você alcança o sucesso em alguma coisa, a próxima tentação é você começar a falar: a partir de agora eu não vou aceitar determinados compromissos. Olha, já deu para mim. Já alcancei o que eu queria. Você sabe, olha, é complicado demais pegar determinados trabalhos. Olha, eu não vou fazer determinadas coisas. Mas vamos fazer, um paralelo com o que nós estamos falando no texto bíblico. Perceba que essas informações são importantes. Volte aqui para o nosso texto. Esses discípulos, eles tiveram uma experiência de sucesso. E diante de um novo desafio, eles dizem: olha, Jesus, eu acho que a gente já provou nosso valor, né? Está na hora de descansar um pouco, manda embora a multidão. O perigo disso tudo é a acomodação. É quando pessoas começam a olhar para trás e pelo que já foi realizado no passado, achar que tem o direito de dizer para Jesus: manda embora as multidões. Percebe o perigo? Sucesso é um conceito muito frágil. Você pode ter alcançado um determinado sucesso na sua caminhada profissional, mas se você baixar a guarda, saiba que você não vive de passado. Você precisa continuar construindo o seu futuro. E na missão que Jesus nos dá é a mesma coisa. Por isso, olha o que Jesus diz para eles: deem-lhe vocês algo para comer. Em outras palavras, Jesus lança um desafio. E o desafio que Jesus dá é deixar a zona de conforto e engajar-se no serviço. Por isso, saia da sua zona de conforto. Você profissional que chegou num determinado momento da vida e você acha que já alcançou o sucesso, cuidado, saia da sua zona de conforto e volte a se dedicar, volte a se esforçar, volte a estudar, volte a se repensar, volte a buscar novas ideias. E você que é discípulo de Cristo, pertence a essa igreja, deixe a sua zona de conforto e volte a servir com determinação e amor a Jesus. A missão ainda não acabou, a missão continua. E olha só o que o texto diz: eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Em outras palavras, recursos limitados. E estavam ali cerca de 5.000 homens. O desafio era imenso. O que você faz na vida quando você se depara com um desafio imenso e com os recursos limitados? O que você faz na vida quando a dívida da sua empresa é imensa e o seu dinheiro no banco é limitado? O que você faz quando tem diante de você uma tarefa imensa e o seu tempo disponível é limitado? A questão é o que Jesus nos convida a fazer: reestruturar. Reestruturar a agenda. Se não tem tempo, precisa reestruturar a agenda. Se não tem tempo para voltar a estudar, tem que reestruturar a agenda. Se não tem tempo para servir,
tem que se reorganizar nas suas prioridades. Se está faltando dinheiro, tem que reestruturar a sua vida financeira. A empresa não vai bem, está começando de repente a declinar, tem que reestruturar, tem que repensar. E Jesus diz para eles, façam-nos sentar em grupos de 50. É interessante, você já parou para pensar como contar nessa multidão 5.000 homens? Mas agora reagrupado em 50 fica mais fácil. Agora, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu. E aqui é o ponto alto deste texto. Olhando para o céu. Jesus tem diante dele um grande desafio, a multidão. Jesus tem nas suas mãos um recurso limitado, 5 pães, 2 peixes. Mas os olhos de Jesus não estão nem na multidão, nem nos recursos limitados. Os olhos de Jesus estão nos céus. Se você concentra os seus olhos no tamanho do desafio, você vai esmorecer. Se você está concentrado demais nos recursos que você tem, você vai esmorecer. Jesus não te chamou para servir ou fazer algo porque você tem potencialidade e capacidade suficiente para fazer. Jesus o chamou para servir e fazer algo porque Ele quer mostrar para você o que Ele é capaz de fazer através de você. Uma pessoa de tão poucos recursos, diante de um desafio tão grande, pode sim realizar a missão dada por Jesus. Porque é Jesus que está nos comissionando, nos mandando, nos enviando. Em seguida, Jesus entregou os pães e os peixes aos seus discípulos e disse para eles, sirvam o povo. Cocriação. Agora pense o seguinte, Jesus entregou para os seus discípulos 5 pães e 2 peixes e disse, sirvam. Às vezes a gente quer o milagre antes da obediência. Às vezes a gente diz, Deus, se o Senhor fizer o milagre, eu vou obedecer. Deus, se eu tiver esses recursos, tudo bem. Deus, se o Senhor abrir o mar, eu vou passar. Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou caminhar em frente. Mas Jesus disse, sirvam a multidão. Você já parou para pensar e olhar para a Bíblia e ver que a grande maioria dos milagres são milagres que acontecem porque alguém decidiu obedecer? Por que será que algumas coisas não estão acontecendo na nossa vida? Ou de repente até na nossa igreja? Será que não nos falta obediência? Você dá o passo e Deus abre o mar. Você pega os poucos recursos e diz, eu vou ajudar as outras pessoas com o que eu tenho. Eu vou ajudar e Deus vai multiplicar os meus recursos. Tanto que o texto termina com uma expressão. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Esses cestos são uma espécie de um alforge, alforge pessoal, uma espécie de bolsa que cada viajante tinha e cada discípulo tinha uma como viajante. E depois que eles serviram, eles ainda saíram dessa experiência com seus alforjes cheios. Não é à toa que Lucas faz questão de dizer que no fim da tarde os 12 se aproximaram. E ele termina o texto dizendo que sobraram 12 cestos cheios. Parece que quando a gente resolve se poupar, porque a gente não tem tempo, porque a gente está muito cansado, porque a gente não tem força, porque a gente não tem recursos. Porque eu trabalhei demais hoje, eu não posso fazer isso, eu não posso servir lá na igreja, eu não posso fazer determinadas coisas. Parece que o nosso alforje continua vazio. Mas quando a gente resolve se reconectar com a missão, e investir o nosso tempo, investir o nosso dinheiro, investir o nosso esforço, os nossos talentos, a gente é surpreendido. A gente olha e diz, Deus, de onde vem essa força? Deus, de onde vem esse recurso? Deus, de onde vem essa renovação? Veio da sua obediência em dizer, eu vou obedecer a Jesus. Eu vou servir, eu vou continuar a minha missão. Algumas coisas para pensarmos, refletirmos, terminando este momento de reflexão. Primeiro, com que grau de consciência você tem participado semanalmente deste momento? Se esse momento agora você entendeu que é parte do processo de discipulado de Jesus na sua vida,
Como você tem participado dele? Jesus o está desafiando domingo após domingo a ouvir, a observar e deixar-se impactar e imitar a Ele, praticando os seus princípios, os valores, com os ensinamentos que Ele tem dado a você. O que distingue você da multidão é a maneira como você responde ao ensino de Jesus. Ainda, qual é a sua zona de conforto que hoje Jesus está dizendo para você deixá-la? Jesus está dizendo para você, saia da sua zona de conforto. De repente você fez planos para ter um tempo mais confortável, controlado, sem se dedicar tanto. Você decidiu por você mesmo, que merece mais tempo para você. Mas e daí Jesus vem e diz, a multidão chegou. Os desafios chegaram. Temos trabalho pela frente. O que você vai fazer? Continuar na sua zona de conforto? Em vez de arregaçar as mangas e falar, bora, vamos trabalhar. A nossa missão continua. Ainda, diante dos desafios que você tem à sua frente e a consciência da sua limitação, talvez o desafio seja o seu casamento, talvez o desafio seja a sua empresa, talvez o desafio seja alguma dimensão da sua vida pessoal. E você olha e se vê com poucos recursos. A pergunta é, onde estão os seus olhos? Tire os seus olhos do tamanho da dificuldade. Tire os seus olhos da pequenez dos recursos e coloque os seus olhos em Jesus. Volte a orar, volte a buscar a Deus. Olhe para Ele. E por fim, creia que Deus tem para a sua vida um projeto imensamente maior do que uma mera sobrevivência. Pare de viver somente pensando em si mesmo. Em tempo de crise econômica, todo mundo pensa em recuar, encolher, se abster. A gente não investe em novos projetos. A gente não aceita novos desafios. Mas às vezes o perigo é que na nossa vida espiritual a gente também encolhe. Como sou grato a Deus em ver esse período, na nossa igreja de reformas. Um período difícil economicamente, mas vendo as necessidades que nós tínhamos, encaramos o desafio juntos. E nós estamos vendo Deus abençoando, Deus abrindo as portas. E Deus está nos ensinando com tudo isso. Nós estamos sendo discipulados também neste momento, aprendendo a olhar para Deus, mesmo que os nossos recursos sejam limitados. Por isso, creia que Deus tem para a sua vida um projeto imensamente maior do que a mera sobrevivência. A gente, de repente, se depara em momentos de crise ou num momento da nossa vida e começa a falar, não, eu preciso cuidar mais do meu trabalho, eu preciso cuidar mais do meu dinheiro, eu preciso cuidar mais da minha aposentadoria. Mas eu tenho uma novidade para você. O projeto que Deus tem para você é imensamente maior do que o seu projeto profissional para sobreviver e ter uma boa aposentadoria. Um dia a história vai terminar. E talvez termine antes da sua aposentadoria. Jesus está te convidando para viver com Ele o mais fascinante projeto de vida, que é servi-lo na história como discípulo. Por isso, sob nova direção, nós vivemos hoje como discípulos de Jesus. Feche os teus olhos. Responda a esta palavra, a Jesus. Coloque-se diante dele em oração. Pai querido, tem misericórdia de nós. Por tanta negligência, muitas vezes, e acomodação. Tantas vezes que deixamos de cumprir com a missão que o Senhor nos deu. Não queremos ficar, Senhor, em nossa zona de conforto. Queremos continuar avançando na maior e mais importante missão das nossas vidas. Pois o Senhor nos deu o mais fascinante projeto de vida, servi-lo na história como seus discípulos. Desperta o teu povo, Senhor, para te servir cada vez mais,
com excelência, servindo as multidões. Nos faz, Senhor, obedientes ao Teu comando. Que os nossos olhos estejam sempre em Ti, mesmo que os nossos recursos sejam tão pequenos. Mas o Senhor é quem nos sustenta. É o Senhor que multiplica os nossos recursos. Abençoa, Senhor, os Teus filhos, os Teus discípulos, os Teus servos. Esta é a nossa oração, Senhor. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem. Chegamos ao final de mais um encontro de adoração e reflexão. Eu fico tão feliz a cada domingo de poder compartilhar a palavra do Senhor com você. E se você ainda não teve a oportunidade de assistir às outras mensagens que temos pregado aqui, volte aqui no canal. Venha durante a semana. Faça o seu tempo de reflexão, seu tempo devocional. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, por este domingo que o Senhor nos deu. E abençoa meus irmãos, que essa semana seja uma semana abençoada, Senhor, na Tua presença. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Santo Espírito de Deus seja sobre todo o povo, agora e para sempre. Amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Um grande abraço. A estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. As gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus